Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre geometria molecular. Vamos começar? Então, o que é a geometria molecular? É a forma com que os átomos estão espacialmente dispostos na molécula. Então, a gente tem que lembrar que quando estamos falando de compostos, de substâncias, estamos falando de moléculas que são tridimensionais. A gente escreve, todas essas fórmulas no papel, a gente tem que sempre pensar que elas são coisas tridimensionais. E aí os átomos vão se organizar e formar algumas figuras geométricas. Então, a gente vai ter compostos lineares, trigonal plana, angular, tetraédrica, piramidal, por exemplo. As moléculas podem apresentar de 2 a uma quantidade muito grande de átomos que, ligados, dão formas geométricas variáveis em relação aos seus núcleos. Então, a gente tem aqui uma representação aqui, da fórmula estrutural, mostrando a ligação utilizando os risquinhos. A gente tem as nuvens eletrônicas e as bolinhas para representar essa geometria molecular. E aí a gente vai olhar aqui como que os átomos vão se comportar, por que essas figuras geométricas são tão distintas ali na formação das substâncias. Então, essas figuras, elas vêm de uma teoria chamada repulsão dos pares eletrônicos. Existem várias técnicas, teorias e modelos para explicar e determinar a geometria molecular. E uma das principais é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, que tem a sigla em inglês VSEPR, ou VESPER. Então, ela vai falar sobre os pares eletrônicos. Se o átomo central apresenta um par de elétrons que não estão fazendo a ligação naquele momento, ele vai dar um determinado comportamento para a geometria da molécula. Ou seja, a ideia aqui é que, como os elétrons têm cargas semelhantes, eles vão se afastar. Então, essa geometria nada mais é do que a tentativa dos nossos átomos de se afastarem o máximo possível daqueles elétrons que estão ali livres, sem estarem dentro da ligação, de tal forma que a substância ainda exista, seja estável, a ligação não se rompa, mas que ele fique o mais afastado possível daqueles elétrons que estão sobrando ali nesse caso. Por isso, teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Os elétrons presentes na nuvem eletrônica ao redor de um átomo central repelem-se, alterando o posicionamento dos átomos, determinando assim a geometria da molécula. Nesse desenho, por exemplo, as duas bolinhas que representam os outros dois átomos poderiam fazer uma figura linear, mas como eu tenho esse parzinho de elétrons representado aqui por essa nuvem, que não faz parte da ligação, a gente tem então essa dobradinha aqui na molécula, esse ângulo, tentando se afastar aqui desses par de elétrons, os outros dois elementos que fazem parte aqui dessa formação. Então, como que a gente consegue determinar, a geometria? A gente tem que observar na tabela periódica qual é a camada de valência. Molécula com 2 átomos iguais ou diferentes, a gente tem uma geometria linear quando não temos nenhum elétron livre. Com 3 átomos, triatômica, sem a presença de elétrons, ela vai ter uma geometria linear. Com a presença de elétrons livres, ela vai ter uma geometria angular. Então, aqui a gente tem uma geometria linear, o átomo central não tem nenhum livre, e aqui o átomo central tem 2 parzinhos livres, e a gente vê o ângulo sendo formado aqui. Moléculas com 4 átomos, sem a presença de elétrons livres, tem uma geometria trigonal plana e quando tem os elétrons livres, ela tem uma geometria piramidal. Então, trigonal plana, sem elétrons livres no central e piramidal quando eu tenho os elétrons livres. Moléculas com 5 átomos, sem a presença de elétrons livres, vai ter geometria do tipo tetraédrica, que está representada aqui, e esse ângulo de 109,5 na molécula. Nesse vídeo, nós falamos sobre geometria molecular. Espero que vocês tenham gostado e até breve!